Seja bem-vindo à Geração Zé Angola. O governo angolano em África são comunistas, mas são alérgicos às mentiras. Vamos ouvir. Luanda, 27 de maio de 1977. Uma data que permanece envolta em sombras e contradições. Para uns, foi uma tentativa de golpe de Estado. Para outros, uma manifestação desesperada que buscava pressionar Agostinho Neto a mudar o rumo das suas políticas. Entre discursos oficiais e memórias silenciadas, ergue-se um episódio que marcou profundamente a história de Angola, deixando cicatrizes políticas, sociais e humanas. Nesta terceira parte do nosso documentário, mergulhamos no coração das tensões, nas vozes que sobreviveram e nas versões que ainda disputam o espaço na narrativa nacional. O que realmente aconteceu naquele dia? Quem ganhou? Quem perdeu? E quem foi condenado ao silêncio? O 27 de maio não é apenas um capítulo da história, é um espelho das lutas pelo poder, da busca por liberdade e da dor de um povo que ainda procura respostas. Prepare-se para entrar no terreno onde a memória e a verdade se confrontam. Neto não quis ouvir ninguém. Quis ele sozinho ditar. E os comandantes não aceitaram. Como não aceitaram, disseram que eram fracionistas, golpistas e foram mortos. Mataram para durante 50 anos ninguém mais aparecer a falar. Voltamos no episódio anterior, onde o general Silva Mateus conta-nos, de princípio, as principais causas do 27 de maio. Eu era membro do Comitê de Defesa da Guarda Provincial. Aqui, os comandantes do MPLA e, concomitantemente, alguns membros do Bureau Político do Comitê Central viam e percebiam que o que nós tínhamos programado para a independência não é o que estava a acontecer. Esses comandantes, esses dirigentes políticos do MPLA viram que Agostinho Neto estava a se desviar da linha traçada para a independência total e completa que nós advogávamos. Esses comandantes viram que Agostinho Neto, inclusive, já estava a trair os guerrilheiros que tinham morrido pela independência e outros tantos que tinham vindo e que estavam a ser subalternizados. 1 ano e meio vimos que já havia discrepâncias, já havia diferenças, já havia corrupção, já havia enriquecimento e já havia inclusive a não participação do povo nas decisões, por um lado, e por outra, já estávamos a ser subalternizados por elementos que estavam a se incorporar no MPLA. Se nós corremos com um branco que é o pai dele, como é que vamos pôr no município ou na província um branco para governar ali? E o Agostinho cometeu esse erro. Porque o povo ali via, bem, mas então corremos com um branco, agora está o filho dele. Monanhoca, em Quimbundo, isso, Monanhoca, quer dizer, filho de cobra é cobra. E essa tese é dos mais velhos, não sou eu que estou a inventar. Por isso é que Agostinho Neto aqui começou a desviar-se dos objetivos da luta e a criar confusão. Um outro entrevistado, que prefere manter o anonimato, explica-nos sobre as razões do 27 de maio. Depois de 1 ano e meio, nesse caso, Nito Alves, e que era o ministro da Administração Interna e comandante das Fábulas na região política militar, José Vanduni e Cita Tavares, esses, que eu citei, eles acreditavam que o MPLA estava a afastar-se do verdadeiro socialismo e que a independência só seria plena se houvesse igualdade racial, o que na altura não havia. Os brancos tinham ainda muitos privilégios. Mas, por que no 27 de maio de 1977 tantos membros do MPLA foram mortos e presos em Luanda? Então, com essa visão, Nito Alves
começaram a reunir condições para derrubar o governo de Neto, o que fracassou porque foram traídos por alguns membros dentro do partido MPLA que supostamente estavam de acordo com as ideias de Nito Alves. Daí o presidente Neto, ao se aperceber que o seu governo estava em risco, ordenou uma repreensão violenta contra os chamados faccionistas. Naquele dia morreram muita gente. Eu tenho um irmão que desapareceu até hoje, não apareceu. Então, estima-se que entre 30 a 80 mil pessoas que foram desaparecidos e mortos. De acordo com os relatos da testemunha que pede o anonimato, Nito Alves e seus comandantes eram acusados de planear a derrubada do governo de Agostinho Neto. No entanto, o general Silva Mateus, que integrou a guarda presidencial e viveu de perto os acontecimentos, apresenta uma leitura diferente. Segundo ele, o objetivo não era a tomada do poder pela força, mas sim uma manifestação popular que buscava exigir mudanças nas políticas públicas e o cumprimento dos acordos que poderiam conduzir Angola a um futuro mais justo e próspero. Essa manifestação não seria nem golpe de Estado, nem insurreição popular. Era somente uma manifestação popular acordada e aceita por Agostinho Neto para fazer estas mudanças. Quando Agostinho Neto decreta a morte aos faccionistas, sem perdão, sem julgamento e sem perca de tempo, os oportunistas, os elementos que não viam de bom agrado, estes comandantes que saíam no seio do MPLA, viram nele a oportunidade para silenciar e exterminar esses homens. Então temos ali o comandante Nito Alves, o monstro imortal, o Sihanouk, o Bakalov, enfim, tantos outros. Comandantes de verdade, militantes acérrimos do MPLA, foram mortos. Essa divergência de interpretações continua a alimentar debates sobre o verdadeiro significado do 27 de maio, conspiração militar ou expressão legítima de descontentamento popular. E constatamos certos acontecimentos, desaparecimento físico de algumas pessoas que a gente estávamos com ele. Eu pelo menos me lembro de alguns deles que estavam nas unidades, tinham sido buscados e nós não estávamos a entender absolutamente nada, porque éramos jovens que não tínhamos nem 20 e tal anos. Éramos jovens, faixa etária de 20, 19 anos. Não entendíamos nada bem aquilo. Diz que se perde a vida sempre é uma tristeza. É uma tristeza, recebemos essa notícia com toda tristeza, sim. Tristeza, medo, porque é um acontecimento que não contávamos no país, sendo que a independência não foi arrancada à força, mas, aliás, não foi por golpe. Quando existia já a tentativa do golpe, a gente ficamos preocupados. Mais de 4 décadas depois, o episódio ainda divide opiniões e permanece como uma ferida aberta na memória coletiva angolana. A versão de Silva Mateus e outros entrevistados acrescenta nuances importantes ao debate, lembrando que a história raramente se resume a uma única narrativa. Deixe a sua opinião nos comentários. Até já, eu sou Bentencourt Maria Júnior.